Hoje vamos falar sobre pandemias. O que é uma pandemia? Nós temos um conceito vago da pandemia no senso comum, porque normalmente nós associamos a pandemia a uma simples epidemia. Epidemia é quando uma doença se alastra de tal forma na sociedade em que se perde o controle sobre a transmissão dessa doença. E uma pandemia é quando essa doença se alastra por vários países e vários lugares e tem três fatores principais: perda do controle sobre a transmissão, ou seja, você não tem somente um vetor que pode transmitir essa doença, mas vários, pode ser transmitido de pessoa a pessoa. E também nós temos a ideia de ter transpassado as fronteiras de um país para o outro, não é uma coisa local simplesmente. E também nós temos aquela ideia de que ela afeta a sociedade como um todo, não apenas na questão da saúde, mas também na questão econômica, social e até mesmo religiosa e moral. Por que nós dizemos isso? Porque nós tivemos várias epidemias e diversas pandemias no decorrer dos anos em que nós caminhamos sobre essa terra. Por exemplo, nós temos uma pandemia que aconteceu no século XIV, chamada Peste Negra, que assolou toda a Europa, e essa pandemia foi responsável por diversas mudanças nas relações de trabalho, social e até mesmo religiosas na Europa. Foi responsável pelo extermínio de um terço de toda a população europeia e também por cerca de 75 milhões de mortes no mundo inteiro. Foi levada da Europa por comerciantes genoveses, propriamente, que estavam em um conflito contra os mongóis lá na região da Crimeia, hoje atual Ucrânia, né? E esses comerciantes foram de navio para a Itália e por onde eles foram parando foram transmitindo. Essa peste negra teve diversas consequências, principalmente econômicas, na Europa, sendo que mudou a relação entre a mão de obra e o seu senhor. A servidão do sistema feudal foi sendo substituída pelos funcionários pagos, ou seja, pelas relações capitalistas, que deu origem ao mercantilismo e posterior ao nosso capitalismo atual. A peste negra tinha como principal vetor da transmissão a pulga do rato, aonde ela ficava contaminava os seus roedores e transmitia para os seres humanos. Mas depois de um certo tempo, aí vem uma questão que diferencia uma pandemia de uma simples epidemia, é que essa bactéria ela sofreu algumas mutações no contato com os seres humanos e ela passou a ser transmitida de ser humano para ser humano, através do contato, da saliva e de outros fluidos corporais. E atualmente nós vivemos num período também de pandemia do Covid-19, que é transmitido por esse famoso coronavírus. Qual a diferença? O coronavírus, ele é basicamente transmitido de humano para humano. Tem-se a notícia de que pode ter sido transmitido por um morcego ou animais selvagens lá na China, mas isso, nesse momento, para nós é irrelevante, porque o contato entre humano de humano para humano já é uma realidade. Então não adianta você sair matando morcego por aí, tentando espantar os animais, que não vai fazer diferença, porque agora ele já sofreu essa mutação e já se transmite de um ser humano para o outro. Tem que fazer é tomar cuidado, as precauções que o Ministério da Saúde tem recomendado. E quais as consequências dessa pandemia? Já que eu disse no começo que a pandemia ela tem consequências além da saúde, também na economia, nas relações humanas, religiosas, morais e sociais. A consequência principal dessa nossa pandemia que vivemos hoje é o isolamento e o distanciamento entre as pessoas, que ficou patente, e também o surgimento de novas formas de trabalho, ou a instauração deles, porque já existiam, mas era de forma tímida, como o teletrabalho, por exemplo, que vão surgindo novas regras para a relação de trabalho entre o patrão e o empregado. Nós observamos, por exemplo, que a nossa economia ela tem como motor a mão de obra mais barata. Por quê? Porque nós percebemos que as pessoas mais afetadas por essa pandemia são as pessoas que recebem um salário mínimo ou que ganham um pouco menos aí do que 3, 4 mil reais. Pessoas que trabalham na iniciativa privada e pessoas autônomas que realmente estão sofrendo as consequências dessa pandemia. Porque não é somente você se resguardar em sua casa, mas você também tem que resguardar a sua sobrevivência. E como é que você vai fazer isso se você não pode sair para trabalhar? Então nós observamos que essa pandemia vai trazer certamente, isso são perspectivas animadoras,
novas relações de trabalho, porque vai ser substituída essa forma tradicional que nós temos, muitas vezes do trabalho presencial, para o trabalho remoto. E muitas pessoas, e até mesmo naquelas regiões onde o trabalho presencial ele é obrigatório, como fábricas, como prestação de serviço, ela vai ter uma mudança de relação, porque nós vamos perceber aí talvez uma melhora na qualidade do trabalho, na condição do trabalho, perdão, do empregado, que vai focar mais na sua segurança, nos seus EPIs, essas coisas que já são regulamentadas, mas que poucos são seguidos no nosso país. E nós observamos também que a maior nação do mundo, a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América, também sucumbiu a essa crise de uma tal maneira que teve que frear a sua economia e quebrar todos os paradigmas de que um político liberal como Donald Trump, que foi a intervenção direta do Estado na economia e a liberação de royalties, ou aquele dinheiro chamado paycheck nos Estados Unidos, que nós chamamos aqui o Vale Corona, ou Corona Vale, como as pessoas estão debochando aqui, para que a economia americana não parasse. Então nós percebemos uma mudança de paradigma econômico. Não é somente uma questão de saúde, mas também uma questão econômica que altera o modo de vida das pessoas no mundo inteiro, inclusive na China, nos Estados Unidos, na Rússia, esses países que nós acostumamos a ver pela televisão como países dominantes, como grandes potências, mas que também estão sofrendo com essa pandemia. E eu quero finalizar aqui dizendo para vocês que sigam as regras da OMS, por favor, as recomendações. Aquele que puder ficar em casa, fique. Aquele que tiver que trabalhar, saia para trabalhar, mas que tenha todo o cuidado necessário para que você não se torne mais uma vítima do coronavírus. Eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês.